Olá, super curiosos! Vocês sabiam que o primeiro caso de abdução alienígena aconteceu aqui no Brasil? E já ouviram falar sobre a Noite Oficial dos OVNIs? Um caso muito misterioso que envolveu até mesmo a Força Aérea Brasileira. Pois bem, no vídeo de hoje você vai ver as 7 aparições reais de aliens no Brasil. Então, bora pra lista! A abdução de Vilas Boas. Esse foi o primeiro caso de uma possível abdução em toda a história do planeta. Esse episódio aconteceu no Brasil em 16 de outubro de 1957, depois de Antônio Vilas Boas, filho de fazendeiros de Minas Gerais, ter avistado uma forte luz branca em sua janela em 2 ocasiões naquele mesmo mês, que acabou sendo abduzido. Segundo conta Vilas Boas, dentro da nave ele foi despido e teve o seu sangue coletado por meio de uma ventosa grudada em seu queixo. Depois ele teria sido deixado em uma sala com uma mulher alienígena, de cabelo platinado e grandes olhos azuis, com a qual ele teve várias relações sexuais. Ao se despedir de Antônio, a alienígena teria ainda apontado para sua própria barriga, talvez até insinuando uma possível gravidez, quem sabe, né? Além disso, o homem que garante ter sido abduzido fala que os aliens usavam uma espécie de colante com capacete e óculos redondos, e ele teria até mesmo tentado pegar um objeto da espaçonave, mas no fim acabou não dando certo. Para Vilas Boas, o seu caso se tratou de uma experiência genética conduzida por seres extraterrestres. Não há muitas evidências de que tudo isso tenha de fato acontecido, pois não conseguiram nenhuma imagem do disco voador. Além disso, o lugar sofreu uma inundação em 1978, o que acabou com qualquer possibilidade de comprovar o caso. A favor de Antônio Vilas Boas, há apenas as marcas deixadas no corpo dele pelo suposto contato com os aliens, além de sintomas apresentados por ele no período após o evento, típicos de pessoas expostas a uma radiação moderada. Antônio morreu em janeiro de 1991 com 56 anos. O caso do Forte Itaipu. Este caso aconteceu em 4 de novembro de 1957, quando 2 sentinelas do Forte de Itaipu, localizado em Praia Grande, São Paulo, avistaram um imenso brilho no céu, que parecia vir de um objeto redondo e avermelhado. Assustados, deram mais atenção a essas luzes no céu. Então puderam perceber que o objeto descia a uma alta velocidade e parou a aproximadamente 300 metros da instalação militar. Segundo os soldados que avistaram o OVNI naquele dia, ele teria cerca de 30 metros de diâmetro e começou a emitir um zumbido intenso e uma forte onda de calor em direção aos sentinelas. Com a sensação de que suas roupas estavam queimando, um dos sentinelas chegou a desmaiar, enquanto o outro se protegeu e gritou em pedido de socorro. Isso acabou acordando os outros soldados na instalação, que chegaram para ajudar o amigo e puderam ver o OVNI indo embora. Os militares feridos receberam tratamento, pois tiveram diversas queimaduras pelo corpo, mas se recuperaram. O ocorrido permanece sem solução até hoje, e até mesmo as Forças Armadas dos Estados Unidos ajudaram a investigar o caso. O caso VASP Voo 169. No ano de 1982, os alienígenas puderam ser observados pelos tripulantes de um Boeing 727 durante um voo no Brasil. Tudo isso aconteceu durante a madrugada do dia 8 de fevereiro, quando um comandante percebeu uma luz forte à esquerda da aeronave. Inicialmente, ele imaginou que tudo fosse um mal-entendido, mas ao comunicar o caso para o controle aéreo, soube que para eles não havia nenhuma coisa por perto da aeronave. Esse misterioso objeto voador acabou seguindo o avião por quase 2 horas e realizou diversas manobras. O caso teve grande repercussão pelo fato de que, apesar de a aeronáutica não ter admitido, quase todos os passageiros a bordo tiveram a chance de observar o possível disco voador não identificado no radar. Por suas características, não há nenhum outro episódio em todo o mundo que se assemelhe ao caso VASP Voo 169. O caso de José Huygens. Muitas pessoas podem não saber, mas o Brasil foi o primeiro país a registrar um encontro com extraterrestres. Este caso aconteceu no dia 23 de julho de 1947, há bem menos de um mês depois do avistamento do piloto Kenneth Arnold nos Estados Unidos, que deu início à ufologia.
No caso brasileiro, o paranaense José Huygens, que morava no município de Pitanga, teria se encontrado com dois seres bastante fortes e uniformizados dos pés à cabeça. Os seres tinham uma aparência estranha, com cabeças e olhos grandes e redondos, as mãos e as pernas compridas, e que pareciam até mesmo gêmeos. Huygens fez até mesmo contato com os seres misteriosos, mas depois se escondeu no mato, onde observou que os mesmos davam saltos gigantescos e atiravam pedras enormes a grandes distâncias. Após um tempo, esses possíveis alienígenas entraram em sua espaçonave e partiram ao norte. Este caso é mais significativo do que um avistamento de Arnold, lá nos Estados Unidos. Mas apesar disso, a data do início da ufologia ficou com os norte-americanos, que na mesma ocasião criaram o termo disco voador. A noite oficial dos OVNIs. Provavelmente esse é o caso mais famoso de OVNIs no Brasil, aquele que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs, e aconteceu no dia 19 de maio de 1986. Nesse dia, objetos estranhos foram detectados pelos radares do Centro Integrado de Defesa Aérea, e a partir disso, caças F-5 e Mirage saíram das bases aéreas de Santa Cruz, Rio de Janeiro, e de Anápolis, Goiás. No total, foram avistados e perseguidos 21 OVNIs, com o evento podendo ser visto em 4 estados diferentes no Brasil: Paraná, Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo. Tudo durou cerca de 3 horas. Os relatos dos caças da FAB, Força Aérea Brasileira, e o registro das conversas mantidas entre os pilotos e os controladores de voo estão entre os documentos mais valiosos da história da ufologia brasileira. Alguma coisa aqui que você parece um farolzinho por lá? Eu tô olhando bem, o bicho tá parado. No dia seguinte, em 20 de maio, o tenente Otávio Júlio Moreira convocou uma coletiva de imprensa para contar ao Brasil sobre a operação para perseguir os objetos voadores não identificados. Em 2009, a FAB divulgou um relatório oficial sobre o caso, no qual afirmava que aqueles discos voadores possuíam inteligência, pois conseguiam acompanhar e manter distância dos caças, além de voar em formação. Para os militares brasileiros que acompanharam a Noite Oficial dos OVNIs, são muitas e fortes as evidências de que aqueles objetos poderiam sim se tratar de discos voadores reais. Recentemente, a aeronáutica divulgou uma série de documentos na íntegra, agitando ainda mais a curiosidade de quem pesquisa um dos eventos de ufologia mais conhecidos no Brasil: o ET de Varginha. Certamente esse é o caso mais famoso de uma aparição alienígena do Brasil. O caso aconteceu na cidade de Varginha, em Minas Gerais, no ano de 1996. De acordo com os relatos, 3 jovens meninas, as irmãs Liliane e Valquíria Silva e a sua amiga Kátia Xavier, supostamente viram uma pequena criatura humanoide quando passavam perto de um terreno baldio. Ainda de acordo com elas, o alienígena teria a cor da pele marrom, uma aparência viscosa, 2 grandes olhos avermelhados e 3 protuberâncias na parte de cima da cabeça. Esse caso não só despertou a curiosidade dos brasileiros, mas também do mundo todo. Entre outras informações divulgadas na época, essas 3 jovens afirmaram que o alien falou com elas por meio do pensamento. Além disso, a mãe das irmãs teria falado que uma pessoa desconhecida foi até sua casa e ofereceu dinheiro para que elas não tocassem mais no assunto. Mas o que a polícia diz sobre isso? O inquérito da Polícia Militar é de que tal criatura seria, na verdade, um cidadão de Varginha, conhecido como Mudinho, que provavelmente apresentava algum desvio mental e cujas características puderam ser posteriormente evidenciadas no estudo fotográfico de simulação. Para as autoridades, Mudinho estaria sujo de barro graças às fortes chuvas da região e foi visto agachado junto ao muro, o que levou a ser confundido com um alien por 3 meninas aterrorizadas. No entanto, muitos ufólogos contrariam esta versão, afirmando que as 3 meninas conheciam o tal Mudinho e que jamais o descreveriam como um ser assustador, de baixa estatura, com olhos grandes avermelhados e protuberâncias na cabeça. Além disso, a presença de várias viaturas na região em datas próximas às dos avistamentos de OVNIs e aliens também reforça a posição daqueles que acreditam que as autoridades estão escondendo algo. Boitatá ou alien?
Uma série de documentos apontam que o Brasil tem convivido com o fenômeno UFO desde sempre. Em um dos casos mais antigos, aconteceu logo após a chegada de Pedro Álvares Cabral, em abril de 1500, quando notou-se a existência de uma luz esférica que provocava os indígenas da região, que a chamavam de boitatá, ou aquilo que é feito de fogo. Dessa época, os registros são poucos, mas Ademar José Gevaerd, do editor da revista UFO, explica o seguinte: sem qualquer exagero, pode-se afirmar que perto de 90% das lendas folclóricas brasileiras relacionadas a luzes ou a fogo são, na verdade, avistamentos ufológicos mal interpretados. O mesmo aconteceu com tripulantes de naves alienígenas que foram mal entendidos por nossos antepassados e chamados de fadas, duendes, espíritos, curupiras, assombrações e assim vai. E aí, super curioso, o que você achou dessa explicação? Será mesmo que as lendas folclóricas brasileiras, na verdade, foram interpretadas erradas e se tratavam de alienígenas? Comenta o que você acha disso! Aí na tela tá aparecendo um vídeo bem misterioso sobre fotos e vídeos que provam que a Área 51 esconde algo. Então, se você gostou desse tema, veja esse vídeo que também tá muito bom! Ficamos por aqui, super curiosos, e até a próxima! Falou!